No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Rosana tenta acalmar Maria, falando com firmeza, quase como quem quer afastar qualquer medo. Ela garante que todas as compras serão entregues direitinho na nova casa. Nada vai se perder. Nada vai dar errado. Maria ainda demonstra insegurança. Olha para a filha, hesitante. Rosana então explica, com leveza, que a quantidade de coisas é grande demais para carregar de uma vez. Sorri. Brinca. Diz que, a partir de agora, a mãe vai começar a ser tratada como uma verdadeira madame. Maria cai na risada. Afasta a ideia com um gesto simples. Madame, eu. Imagine. Mas Rosana insiste. Diz que essa nova vida exige mudanças. Fala em contratar arrumadeira, copeira, e até em providenciar um coche para os serviços da família. Maria minimiza tudo. Diz que nunca precisou de luxo, nem de governanta. Ironiza o antigo prestígio daquela casa, lembrando que tudo aquilo já não é mais o que foi um dia. Rosana, porém, não recua. Afirma que naquele novo ambiente, Maria não poderá continuar vivendo como se estivesse na fazenda. Mesmo assim, Maria ri, com simplicidade, com teimosia. Eu não sou, e nunca vou ser, uma madame. Enquanto isso, Francesco conversa com Gomercindo. Conta, sem rodeios, que chegou ao país trabalhando duro, mas admite que só enriqueceu de verdade quando passou a emprestar dinheiro para que outros trabalhassem. Gomercindo ironiza. Fala em juros abusivos, em exploração. Francesco se defende imediatamente. Diz que nunca foi agiota, que apenas cobrava pelo risco. Nada além disso. Em tom descontraído, ele ainda brinca. Diz que imagina as histórias que a esposa deve ter contado sobre ele, e garante que muitas não passam de exagero. Gomercindo prefere evitar discussão. Diz que o que realmente importa são as garantias. Quer investir com segurança na casa bancária de Francesco. Diante disso, Francesco se dispõe a mostrar os livros da empresa, e Gomercindo faz questão de examiná-los com atenção. Em outro ponto da história, Marco Antônio afirma, convicto, que o menino é filho de Janete. Ivan confirma. Tudo indica que ela é, de fato, a mãe da criança. Ele ressalta o envolvimento da família inteira nessa situação delicada. Preocupado com o nome dos Magliano, Marco Antônio pergunta qual será o próximo passo. Ivan é direto. Diz que é preciso evitar um escândalo. Sugere um acordo com a espanhola que adotou o menino. A ideia é que a criança seja devolvida à dona Juliana, sem recorrer à justiça. Sim, Janete não seria denunciada por sequestro. Marco Antônio se surpreende com a proposta. Ivan então pergunta se ele consegue trazer a espanhola e a ex-mulher para uma conversa. Mais tarde, Luísa comenta que Dona Rosana saiu às compras com a mãe. Ao que tudo indica, também com Dona Janete. E acabou perdendo completamente a noção do tempo. O almoço esfriou. Antônia diz que não há problema. Explica que aquece a comida quando elas chegarem. Afinal, está ali para servir a família. As duas começam a se perguntar onde anda Mariana. E onde está o menino? Surge então a suspeita. Será que Mariana arrumou outra casa para trabalhar, levando a criança consigo? Juliana pergunta, aflita, onde está Francesquinho? Mariana respira fundo antes de responder. Conta que deixou o menino no berçário da Santa Casa. Diz que foi acolhida pelas freiras, sem revelar a verdadeira origem da criança. Com medo de perdê-lo, Mariana admite que inventou uma história. Disse que o menino é neto de uma filha falecida, e agora procura trabalho em algum lugar que aceite alguém com uma criança pequena. Juliana avisa que Marco Antônio e Francesco estão preocupados com o sumiço. Mariana então explica, em tom contido, que evitou voltar justamente por prever essa reação. Juliana sugere pedir ajuda a Francesco. Fala com cautela, como quem ainda acredita que alguém possa intervir. Mariana reage na hora. Recusa. Diz, com amargura, que ninguém se importa com o garoto. O silêncio pesa. A conversa avança. E revela algo inesperado. Juliana admite que tem outro filho na pensão. O fato confirma aquilo que Mariana já suspeitava. A intuição que teve dias antes, ao ver a criança nos braços da mãe espanhola.
Juliana então conta que Marco Antônio decidiu agir. Contratou um advogado. Quer ajudá-la a recuperar o filho. E mais, deixou a filha com ela. Disse que não aguenta mais vê-la sofrer. Mariana ouve tudo em silêncio. E conclui, quase num sussurro: ele ainda te ama. Em seguida, Mariana faz uma confissão pesada. Diz que foi ela quem levou o menino nos braços até a roda da Santa Casa. Hortência se recusa a ouvir. Vira o rosto. Não quer escutar aquela história. Juliana, firme, afirma: Joanito é meu filho. Hortência explode. Reage com veemência. Diz que o menino é dela. E deixa claro: não vou permitir que ninguém o tire dos meus braços. Pouco depois, Marco Antônio se surpreende ao encontrar Mariana com Juliana. O clima fica tenso. Ele pergunta, direto: onde está Francesquinho? Mariana responde sem hesitar. Diz que o menino está seguro. E melhor cuidado do que antes. E se recusa a devolvê-lo. Ela se despede. Vira as costas. Vai embora. Marco Antônio tenta impedi-la. Apela. Mas é contido por Juliana. Logo depois, ele tenta conversar com Hortência. Quer falar sobre a criança. Ela insiste. Repete que o menino é seu filho. Juliana rebate. Afirma o contrário. Para evitar um processo judicial, Marco Antônio explica que um advogado quer ouvir todas as partes. Propõe uma conversa. Dolores intervém. Diz que não dá mais para esconder a verdade. Marco Antônio então informa: há um carro esperando para levá-los. Enquanto isso, Janete anuncia que a casa terá um novo cocheiro a partir do dia seguinte. Comemora. Diz que escolheu alguém que ainda traz os próprios cavalos. Rosana comenta que as compras foram feitas. Apesar de a mãe ainda estar atrapalhada com a nova rotina. Janete minimiza. Diz que, com o tempo, ela se acostuma. E completa, com certo orgulho: vai ter que aprender a se vestir melhor. Agora é esposa de um barão do café. Logo depois, Luiz avisa que o cocheiro chegou. Os cavalos já estão acomodados na cocheira. Janete manda instalá-lo no antigo quarto de Damião. E celebra, satisfeita. Finalmente, a casa terá um cocheiro de boa aparência. Em outro canto, Angélica conversa com Leonora. Demonstra preocupação. Teme que a mãe esteja perdida. Confusa. Na casa nova, em São Paulo. Leonora tenta tranquilizá-la. Lembra que ela está com o marido e a filha. Mas Angélica insiste. Diz que a mãe sentiria menos falta se Leonora estivesse lá. As duas recordam a breve passagem por São Paulo na chegada dos imigrantes. Angélica reforça que a distância até a cidade agora é menor. Leonora diz que o marido ainda virá visitá-la quando puder. Ao final, Florinda pergunta se ficará sozinha cozinhando. Angélica responde em tom de brincadeira. Exige bom comportamento. Por fim, Ivan explica a Hortência que existem provas. Provas de que o menino adotado é, na verdade, filho de Juliana. Hortência admite o fato. Mas insiste. Agora ele é meu filho. Eu não fiz nada de errado. Ivan esclarece. Diz que ela não está sendo acusada. Mas afirma que, diante das circunstâncias, a adoção tende a ser anulada. O menino deverá ser devolvido à mãe biológica. Juliana nunca o abandonou. Ivan ainda acrescenta. A situação se agrava após a morte do marido de Hortência. E pelos conflitos ligados à adoção. Abalada, Hortência fala com a voz embargada. Diz que não quer perder o filho. Ivan a escuta com atenção. Reconhece o amor verdadeiro que ela sente pelo menino. Mas é firme. Ele não é seu filho. Ivan lembra que a própria Hortência admite que a criança é de Juliana. E faz um alerta pesado. Uma disputa judicial seria cruel, dolorosa. Traria à tona a morte do marido, os maus tratos, as circunstâncias obscuras da adoção. Hortência sente o golpe. Respira fundo. E recua. Recusa levar o caso à justiça. Emocionada, tomada pelo cansaço e pela dor, decide devolver o menino à mãe verdadeira. Em outro momento, Angélica confirma que Juvenal conhece bem São Paulo. Ele já trabalhou como cocheiro para o antigo patrão. Ela então explica que não precisará mais de seus serviços na fazenda.
e faz um gesto inesperado. Pede que ele leve o coche e os melhores cavalos como presente para seus pais, na capital. Orienta Juvenal a se apresentar ao pai. Diz que ele provavelmente precisará de um cocheiro de confiança. E avisa: ainda vou te dar outro presente antes da viagem. Angélica explica a Leonora que, no dia seguinte, Juvenal passará com o coche e os cavalos, e aproveitará para levá-la com a filha até a estação. Ela quer que Leonora se mude para São Paulo, para ficar com a mãe. Leonora hesita. Diz que o marido irá visitá-la ali. Mas Angélica insiste. E fala em tom decidido: se ele aparecer, também vai ser mandado para São Paulo atrás de vocês. De volta ao drama central, Hortência admite. Abalada. O menino pertence a Juliana. Juliana questiona se aquilo é justo. Dolores, confusa e exausta, desabafa. Diz que já não sabe mais o que é justiça na vida. E se retira. Marco Antônio pede calma a Juliana. Lembra que Hortência prometeu devolver o filho diante do advogado. Juliana se comove com a dor de Hortência, mas reafirma, com firmeza: ter meu filho de volta é o que eu mais desejo. Marco Antônio aceita a decisão. Diz que basta vê-la feliz. Despede-se. Deseja que ela fique com Deus e com o filho de Mateu. Hortência desaba. Chora nos braços da mãe. Diz que não soube o que dizer diante do advogado, que perdeu Joanito. Dolores tenta acalmá-la. Quando Juliana bate à porta, entra. E, firme, declara: eu quero meu filho. Durante o jantar, Rosana comenta que a mãe ficou feliz com as compras entregues em sua casa. Janete relembra a rotina das antigas fazendas. Marco Antônio então conta que encontrou Mariana. Garante que ela está bem. Diz que a criança envolvida na história volta ao seu lugar de origem. Quando é questionado, evita detalhes. Pede paz à mesa. Janete demonstra total desprezo pelo assunto. Marco Antônio lembra que o menino carrega o nome de seu pai. Rosana insiste em saber mais. Ele promete conversar depois. Tizil pergunta ao pai como anda o trabalho com coques. Damião responde que ganha dinheiro, apesar das dificuldades do dia a dia. O rapaz então aconselha o pai. Diz para guardar dinheiro, comprar o próprio coche. Só assim o senhor não vai depender de ninguém. Damião estranha. E tu explica. Diz que só assim o pai deixará de ser explorado. E promete que vai estudar para conquistar um futuro melhor. Mateu estranha a alegria no rosto de Juliana. Ela sorri, mas os olhos estão marejados. Explica que Hortência admitiu, diante do advogado, que Joanito é realmente seu filho. Juliana se emociona ao lembrar da dor daquela mulher. Sente compaixão. Mas, ao mesmo tempo, o coração bate acelerado. Vai recuperar o filho. Mateu fica surpreso. Pergunta imediatamente: onde ele está? Em outro canto, Dolores consola Hortência. Diz que não fique assim, que aconteceu o que tinha que acontecer. Hortência responde com a voz embargada, quase sem forças: eu sei, mamãe, eu sei. Dolores insiste. Pede que ela não sofra. Mas Hortência não consegue conter a dor. Lamenta que Juliana já tenha uma filha, enquanto ela própria sente que não tem nada na vida. Dolores tenta confortá-la. Explica que a filha que Juliana tem é do marido dela, mas que Joanito o amor da vida de Hortência. Hortência chora. Diz, entre soluços, que nunca teve amor. Nunca teve sequer um pouco de amor. E pergunta por Amadeu. A dor toma conta. Enquanto isso, Gomercindo comenta, em tom seco, que não quer nem saber quanto a esposa gastou. Maria explica que Rosana comentou que, morando ali agora, ela vai ter que virar madame. Gomercindo reage com ironia. Pergunta se ela realmente se vê como uma madame. Maria conta que a sogra da filha disse que o marido dela é um barão do café. Gomercindo rebate na hora. Diz que Barão do Café era o pai da mulher, que morreu cheio de dívidas. E deixa claro: é um título que eu não desejo para mim. Maria responde que sabe muito bem disso. Gomercindo então muda o tom. Diz que há outra coisa importante. Conta que almoçou com o senhor Francesco, o italiano, e passou a tarde inteira com ele na casa bancária.
Maria estranha. Pergunta o que isso tem a ver. Gomercindo explica. Diz que Francesco está lhe oferecendo um negócio. Bom demais. Maria quer saber qual. E Gomercindo revela. Ele quer me tornar sócio da casa bancária. Maria reage com preocupação. Pede cautela. Diz que um homem que vive tantos anos com uma mulher, depois abandona tudo para se amaziar com uma italiana, não merece muita confiança. Gomercindo discorda. Retruca na hora. Diz que uma mulher que joga um prato de macarrão na parede, como fez a Madame Janete, também não é flor que se cheire. Maria justifica. Diz que o macarrão foi feito pela amante do marido dela. Gomercindo provoca. Pergunta se Maria faria uma coisa dessas. Ela responde que não. E acrescenta que também não gosta da senhora Janete. Diante disso, Gomercindo encerra o assunto. Propõe que comam em paz. Por fim, Mateu procura Amadeu. Fala com seriedade. Conta que se trata de seu filho. E que Juliana acabou de lhe contar tudo. Ele conta que as duas foram juntas até aquele advogado. Fala com seriedade. Sem rodeios. Amadeu escuta. E reage com um peso visível no olhar. Pergunta o que Mateu espera que ele faça. Diz que não pode arrancar uma criança dos braços de uma mulher. Mateu responde na hora. Afirma que Júlia também não quis fazer isso. Mas reforça, com firmeza. Aquela criança é o nosso filho. Amadeu suspira. O conflito é evidente. Diz que vai tentar convencer a mulher. Mas confessa, quase num lamento, que sente muita pena daquela pobre coitada. Mateu concorda. Diz que também sente pena. Mas deixa claro. Acima de tudo, a criança é meu filho. Amadeu afirma que já sabe de tudo. Do outro lado, com a voz embargada, Hortência se manifesta. Diz que não quer entregar o filho. Amadeu responde com calma, mas sem ilusão. Não há outro jeito. Dolores reforça. Diz que já falou isso com ela. Amadeu então pergunta se ela não aceitou quando conversou com o advogado. Hortência confirma. Mas hesita. Amadeu vai direto ao ponto. Pergunta se ela tem alguma dúvida de que Joanito é filho deles. Ela responde que não. Diante disso, ele é firme. Diz que ela não deve esperar que eles tomem a criança à força, porque isso só faria com que ela acabasse perdendo o filho de vez. Mateu comenta que já pediu a Amadeu para conversar com Hortência. Júlia reage, descrente. Diz que isso não vai adiantar. Explica que, diante do advogado, Hortência concorda com tudo. Mas quando chegam em casa, ela se agarra ao bebê e se recusa a entregá-lo. Mateu pede calma. Diz que é melhor esperar para ver como Amadeu vai agir. Júlia questiona, impaciente. E o que ele pode fazer? Mateu insiste. Diz que o melhor é aguardar. Depois, muda o tom. Pede que Júlia lhe diga uma coisa. Pergunta se ela e Hortência foram juntas ao advogado. Júlia confirma. Suspira. Fomos juntas. Mateu pergunta se elas ficaram sozinhas. Júlia responde que não. E estranha a insistência. Por que isso agora? Mateu desconversa. Diz que não é por nada. Apenas curiosidade. Irritada, Júlia corta. Diz que ele já sabe de tudo. E pede que pare com essa conversa. Mateu concorda. Diz que não falará mais nada. Ainda bem, responde Júlia, seca. Por fim, Mateu reforça que devem esperar para ver se Amadeu consegue convencer Hortência a devolver o filho. Júlia é categórica. Fala sem hesitar. Se ele não conseguir, eu mesma vou tirar meu filho dos braços de Hortência.